Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 11, de 16 de junho de 1935. Um centro missionário em atividade. Atos capítulo 19, versos 8 a 12 e versos 18 a 20. E entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas endurecendo-se alguns e não obedecendo e falando mal do caminho do Senhor, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando, todos os dias, na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de tal maneira que até os lenços e aventais do seu corpo se levavam aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E muitos dos que criam vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes curiosas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Texto áureo. Assim crescia e fortalecia em poder a palavra do Senhor. Atos capítulo 19, verso 20. Resumo da lição. Paulo pregando em Éfeso, verso 8. O endurecimento do coração de uma parte dos ouvintes, verso 9. Paulo faz milagres, versos 11 e 12. Transformação e crescimento do trabalho, versos 18 a 20. Durante a segunda viagem de missão, veio Paulo a Éfeso, uma cidade importante naquela época. O despertamento começou pela pregação de Apolo e continuou pelo trabalho de Paulo. Conhecedor da lei, forte na palavra e cheio do Espírito Santo, Paulo podia disputar com os judeus para a salvação das suas almas. Mas Paulo pregava não só aos judeus, porém também aos gregos, mostrando o caminho da salvação para todos pela graça. A palavra do Senhor opera de 2 maneiras, para a salvação ou para endurecimento do coração. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, foram salvas 3.000 almas. Estevão pregou o mesmo evangelho e foi apedrejado até a morte. Uma parte dos ouvintes em Éfeso creu e foi salva, outra parte endureceu seu coração e falou mal do caminho de Jesus. Então Paulo, vendo a sua maldade, isto é, deles, separou-se e congregou os fiéis na escola de Tirano, onde continuou seu serviço por 2 anos. Em Éfeso, se levantou assim outro centro de trabalho para evangelizar esta parte da Ásia. Assim como Jesus, no seu tempo, não somente pregou o evangelho, mas fez ainda milagres. Assim também o fez Paulo em Éfeso. Até fazia maravilhas extraordinárias, tomavam os lenços do seu corpo e levavam os enfermos que logo eram curados. Muitos dizem que o tempo de milagre já acabou. Entretanto, onde está isso escrito na Bíblia Sagrada? Não, a igreja precisa dos milagres e da manifestação do Espírito Santo enquanto estiver no mundo. Jesus Cristo é o mesmo. Ouvindo a palavra que Paulo falava e vendo os milagres que fazia, o povo creu em massa e houve então uma conversão profunda e real. Confessaram os seus pecados praticados, queimaram os livros mágicos e fizeram a limpeza extraordinária. A palavra de Deus cresceu e deu frutos gloriosos. Aleluia! Oh, poder maravilhoso que há no Evangelho, que é pregado com sinceridade e onde o Espírito Santo opera milagres e prodígios. Ainda hoje, nós temos esses mesmos privilégios e as mesmas responsabilidades na obra do Senhor.